Uma boa noite a todos vocês, iniciando mais uma live na noite de hoje, justamente com a presença aqui do Daniel Robles, né? Então eu vou aproveitar e agradecer as pessoas que estão acompanhando aqui. Eu acredito que a palestra aqui do Daniel Robles está realmente 100%, está trazendo bastante informação, porque ele foi buscar realmente o trabalho de pesquisa de uma forma bastante profunda. Ele está falando coisa aí de 6 mil, 12 mil anos, e a gente percebe que possa existir, sei lá, raça humana há muito mais do que a própria ciência hoje está nos dizendo. Então é importante o trabalho que essas pessoas pesquisadoras estão fazendo em torno, está se empenhando a buscar aquela verdade. Então ele está chegando aqui, pode continuar aí, meu amigo, o que você coloca aí? A imagem pode permanecer a última, para a gente poder, isso pode manter aí, que é assim, onde foi o start para poder entender que eu precisava ir mais fundo nessa análise, né? Então, que eu coloco que escrever os primeiros três parágrafos do terceiro capítulo, né? Eu fiz um estudo da localização das tribos indígenas brasileiras e que, de repente, eu fui pesquisar e elas casavam muito próximas das principais jazidas. É coincidência isso, pessoal? Não tem coincidência, né? Eu acho que é difícil falar isso. Se pega um acadêmico, fala assim, foi sem querer que você descobriu isso. Não foi sem querer. Você acaba indo atrás e começa a perceber. Principalmente porque, por que não é coincidência? Porque esses locais é onde a gente tem a maior parte dos relatos de presença extraterrestre contada nas histórias indígenas. Então a gente tem lá, principalmente Chavantes e Caiapós, falando muita coisa a respeito de seres que eles veem, ou naves, ou os próprios seres, né? E principalmente que também o que a gente considera de mais evidente, que foi revelado pelo João Américo Perê, né, que era um indigenista, que trouxe para a gente a história do bebê Gororote, né? Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, quem me ensinou isso daí foi o menino lá de Goiás, Ataíde Ferreira, que não é Beppe Cororote, é Bebê Gororote, né? Então foi o Perê que trouxe à luz essa história, que antes ninguém sabia. Então, para vocês terem uma noção, primeiro mapa é a localização de jazidas de ouro, são recentes, tá? A gente não está considerando, não existe, pelo menos em arquivos atuais, o que eram essas jazidas há 100 anos atrás, não tinha essa marcação, né? E a hora que a gente pega com a outra imagem, que são as áreas onde a gente tem o verde ali, e faz a superposição, essas áreas de jazidas, elas estão extremamente próximas às áreas de reservas indígenas. Olha que bacana. A principal delas, que eu considero, é uma teoria que eu defendo até para cortar o pulso, se for necessário, que esses seres avançados, eles estão principalmente nas áreas de manancial. Isso daí eu já conversei outras vezes aí, já apresentei essa ideia para o Edneu. Então, se a gente pegar ali principalmente da região de Minas, do norte da Bahia, ou até do Ceará, ali da região de Quixadá, da região Q, né, do Brasil, traçar uma linha reta até Curitiba ou Santa Catarina, elas passam por diversas represas. Essa linha passa por diversas represas e passa exatamente em cima de principais áreas indígenas e jazidas.
Outras também que marcam bastante isso daí são as áreas onde estão os caiapós, os chavantes, entre outras tribos, que é o mais legal dessa brincadeira toda, que da outra vez eu apresentei isso daí, caiu o queixo do Edneu, e caiu o meu também, porque quando eu descobri isso daí, porque eu não fazia ideia, que a gente imagina que no Brasil tem 10, 20 tribos de índios, que são as mais conhecidas, e blá blá, não se sabe mais nada em cima disso. E aí, quando eu fui atrás, pode pular 2, Edneu, por gentileza? Onde tem as colunas cinza. Isso. Então, aí eu fui levantando por região, né? Então, a gente tem ali, principalmente, Amazonas, Roraima e Mato Grosso. Na primeira, segunda, cada coluna dessa daqui, ela contém 22 ou 23 tribos. E aí, quando a gente vai para a página seguinte, eu não vou repetir para vocês todas, porque vai ficar cansativo. A gente tem um total de 259 tribos indígenas. Pode pular um para trás, Edneu, por favor? Tira esse do avião. Isso. 259 tribos indígenas, sendo que a maior parte delas existe histórias ou relatos, sendo dentro do folclore delas ou não, de seres avançados interagindo com suas tribos ou nas suas regiões. Então, a gente não pode ignorar absolutamente nada em relação a esses seres interagindo com essas populações. Outra coisa aí que eu fui atrás, inclusive, por que acontece de grande parte dessas tribos, dessas nações, estarem introduzidas em regiões de jazida, né? Então, é pelo simples fato de coincidência, não, vamos ficar nessa região aqui porque é legal, então a FUNAI fala assim, vocês vão sair daqui agora, vocês vão ficar para lá, né? E aí, levantando um dado nos Estados Unidos, onde está tendo um embate muito forte entre os chefes da tribo Sioux e Crown, junto com 16 líderes de outras tribos, né? São líderes tribais das regiões, que elas protegem parte de 5 estados dos Estados Unidos, né? E elas estão em choque com o governo, porque o governo vira e mexe, quer deslocar eles para começar uma grande mineração de ouro, né? Ou seja, é fácil você imaginar que esses caras são retirados de um determinado local, colocam eles numa região, falam assim, agora vocês vão ficar sentados aqui. A tribo de vocês está em cima dessa jazida. Para quê? É uma forma de proteger. Você coloca pessoas em cima de uma região onde existe uma evidência de que possa ser retirado ali uma quantidade de minério de ouro muito grande, elas sentam ali e protegem a região, né? E aí está tendo esse embate muito forte. E a gente tem, que não é diferente aqui no Brasil, grandes embates, né, com tribos brasileiras, com o governo, com as mineradoras, com os garimpeiros, né? E você começa a perceber também um outro detalhe muito importante, que são bases aéreas, principalmente, ou bases do exército, ou do lado, ou cravadas em cima dessas jazidas. Então, o neguinho lá tá esperando com um fuzil para ver se alguém entra lá para pegar alguma coisa, mas não vai retirar. É uma forma de repente, meio que maquiar uma situação, né? Ou de proteção. Eu vejo aqui uma situação de proteção, né? Então, seguindo em frente, que agora vem a parte gostosa da brincadeira da gente. Mais um, Edinho. Bom, próximo assunto. Acho que muita gente já deve ter, principalmente quem leu o livro, já tomou conhecimento disso, mas eu adoro repetir esse assunto. Tribos, independente de onde, utilizam cocares. Por que o cara vai inventar de usar um cocar? O cocar é uma questão de vaidade? Legal, bacana também.
Só que eu já vejo uma outra forma, eu acho que foi uma forma de representar alguma coisa que foi visto lá atrás. Isso daí se repete em todas as culturas. Não é só o índio americano, não é só os indígenas da América Central, ou da América do Sul, ou da Austrália, da Indonésia, enfim, todos têm o mesmo hábito. Então, vamos fazer o comparativo aí, né? Então, América do Norte. Esse proto-indígena, não vou falar que esse chefe olhou essa imagem na pedra e falou assim, eu preciso arrumar um jeito de representar esse ser do lado. O que eu vejo na pedra? Eu vejo uma imagem com um ser com uma energia, uma espécie de uma aura circulando a cabeça dele. Assim como a segunda imagem, a terceira imagem ali, que são pinturas rupestres e alguns petróglifos mais para frente. E esses indígenas interpretaram esses seres dessa forma. Esses caras estiveram por aqui, provavelmente, ou minerando ouro, ou interagindo com esses indígenas ancestrais aí, ensinando astronomia, ensinando agricultura, ensinando como fazer fogo, ensinando a fazer um monte de coisa, né? Todos os ensinamentos, na verdade, eles vêm de fora. Muito pouca coisa foi desenvolvida pela nossa civilização. Eu acho muito bacana uma frase do Daniken, que ele fala assim, o ser humano é copiador. É difícil engolir isso daí, mas é uma grande verdade, né? Salvo muito poucos que trabalham e desenvolvem tecnologia, nós, por exemplo, fazemos parte de uma minoria, a gente não é pesquisador, a gente não é desenvolvedor de grandes ideias, né? Muito poucos. A gente simplesmente se utiliza de coisas que já existem. Então, nós somos copiadores, né? E alguns desses aqui a gente vê que também são copiadores. Então, bati o olho, vi alguma coisa que me interessou, que eu achei legal, eu vou continuar fazendo para que as pessoas tenham contato com ideias legais que eu tive a respeito desses seres, né? Aonde estão esses registros, principalmente? Eles estão na região da onde viveram os Anasazi, né? Que eles estão meio que fincados na região onde é o Chaco Canyon, Green Table, que faz parte do Parque Nacional dessas regiões, e onde tem a maior quantidade de pinturas rupestres, geóglifos, petróglifos, né? Só falta ter documento e fotos autenticadas, né, no cartório dos caras, demonstrando essas imagens figurativas, mas que elas têm um conteúdo super original e verdadeiro, né? Então, a gente tem que considerar que pode existir uma forma aqui da gente levantar uma suspeita sobre essa origem dos cocares, né? E sempre ali envolvida entre os Anasazi, os Hopi, os Utes, os Unis e os Paiutes, né, que tem histórias muito legais a respeito, que falavam em todas as suas histórias a respeito dos povos do céu ou povos das estrelas, que circulavam em suas regiões, em seus territórios, com canoas voadoras. Essa história está encravada na história indígena americana, de qualquer nação, inclusive as mais recentes, né? Então é interessante a gente poder levantar essa bola e ficar meio fixado nisso. E a maior curiosidade de todas, né, que está relacionada à mitologia Hopi. Eles mencionam a convivência com o povo formiga, né, que viviam nas cavernas, eram intraterrenos, em seus territórios. E aí, na língua Hopi, a palavra Anu significa formiga, e Naki significa amigo, que forma Anunnaki. Essa cultura ancestral Hopi
já conhecia os Anunnaki, que eram amigos formiga, e que circulavam na região, principalmente em áreas de cavernas, né? Então, vamos considerar que eles eram intraterrenos? Provavelmente. Assim como na próxima página, a gente vai falar da lenda Paiute e fala dos Ravimusuvis. Existe uma história de um índio navajo que ele entrevista um chefe Paiute, e esse chefe Paiute relata para ele essa história, que é passada por um outro chefe Paiute. Então ele replica essa história que foi ensinada durante o decorrer das gerações a respeito desse povo que estava na região do Panamite, que é bem próxima à Califórnia, e está muito próxima ao Monte Shasta. Monte Shasta, há pouco tempo, eles descobriram, interessante, enfim, são passagens subterrâneas formadas por lava seca. Então, é um túnel que eles ainda não conseguiram medir a extensão dele. E que está lá, e que é comentado por algumas tribos como passagem de seres intraterrenos. Então, gente, quando você fala em extraterrestre, pô, legal pra caramba, aí tem gente que ouve sobre intraterrenos, tem dúvidas, né? Existe possibilidade? Tá mais do que claro que existe, né? Agora há pouco tempo, aqui no Brasil, Ratanabá, foi levantado o assunto, Serra do Roncador, tem várias evidências, várias histórias de intraterrenos ali na região, pessoas que desapareceram, né, nessa região. Eu não considero, a Cacor, para mim, ainda é uma incógnita, né, porque o índio lá, que o Antônio Perilli, inclusive, conhece e entrevista, ele achou que o índio estava contando uma história para boi dormir ali, para atrair turismo para a região, em benefício próprio, não era nem da tribo dele. O índio queria levantar uma grana, e aí contou essa história. É verdadeira? Não faço ideia, não faço a menor ideia. Não tenho intenção nenhuma de ir atrás de Akakor, né? Se alguém tiver, boa viagem, então não sei o que, faça a sua pesquisa. Mas essas histórias, elas estão aí, elas se repetem, né? Essa do Monte Shasta é muito interessante, é pesquisa recente, acabou de sair do forno. Eles demonstram uma região como se fosse um túnel. Imaginem aí esses túneis que são produzidos ou construídos para a saída dos jatos de calor e queima de oxigênio de foguetes, né? Então são áreas de caverna, só que com isolamento e com essa retirada de CO2, enfim, de tudo que é necessário. Essa descoberta é super recente, está sendo super falada, então é legal para cada um ir atrás. Enfim, gente, é muita evidência, né, aparecendo, principalmente agora. A gente está num período onde tudo isso está aflorando cada vez mais, e a gente vai ter cada vez mais informações. Então, essa imagem que a gente estava marcando, falando a respeito desses Ravimusuvis, né? Esse relato, ele é de uma revista chamada Fate Magazine, de 1948, sob o título de Memórias Tribais sobre Objetos Voadores, né? É bem interessante, ela está disponível na internet, então quem quiser pesquisar mais para frente, fica à vontade. E aí tudo está evidenciado, sem pular ainda, Edneu, mantém essa página, que ela faz parte da sequência, quando a gente começa a observar a arte rupestre distribuída em todas as regiões, né? Então, são representações, elas são intercontinentais, elas não estão só localizadas em um ou dois locais, é geral, né? Então, cada vez mais novos registros são encontrados, né? Com essa, que apresenta essa mesma configuração. Podemos pular agora, Edneu? Para a gente ter uma noção aí, a gente vê aí na Serra da Capivara, no Piauí,
Então a gente tem várias representações nessa foto mais amarelada, de seres normais que não têm essa representação de cocar ou de energia sobre a cabeça, que são pessoas normais, comuns. E algumas outras com a presença desses seres. Inclusive, esses seres, eles são mais altos do que os sem a representação na cabeça. Ela em cima, em Satipo, no Peru. Essa imagem desse sítio também ela é mais recente. E uma que é muito legal, que eu descobri sem querer não, fui atrás e acabei descobrindo, que é em Goiás, em Formosa. Olha que interessante. Aí não vai dar para vocês verem direito, mas na foto em preto e branco ali, dentro da área amarela, tem uma cabeça com esse ser de aura, né? Que é bem claro aqui para mim, porque está ampliado. E do lado dessa figura, a gente vê o cinturão de Órion, com uma marcação mais forte em Mintaka. Ou seja, isso representa que quem fez esse desenho quis dizer que estava recebendo a visita desses seres de Mintaka. Mas está lá. Está bem facinho de ver ali o cinturão, posicionamento. A foto só com esse detalhe, ela não foi feita a 90 graus da rocha, ela está um pouco distorcida aqui na angulação, mas eu fiz um ensaio aqui no Photoshop e vi que ela bate na mesma posição de Órion. É bem legal isso, né? Então, esse ser, será que era de lá? E aí os padrões se repetem. E a gente vai para a próxima. Não é só nos Estados Unidos, então a gente vai ver ali em Laguna Colorada, na Argentina, em Teneré, na Nigéria, a mesma representação do povo formiga que a gente tem nas representações da América do Norte, dos Anasazi e dos Hopi. No Cazaquistão, e aí o que é mais interessante de tudo ali, eu não sei como é que vocês estão enxergando essa parte de baixo. Aí eu fui buscar os padrões de petroglifos das Américas e dedicaram com esse padrão desse sítio arqueológico que tem em Floripa. Floripa são vários pontos que a gente acha ali uns petróglifos, né? E esse da Ilha do Campeche, ele repete exatamente a mesma figura desses padrões petroglíficos das Américas. Esse das Américas, eles estão espalhados desde a América do Norte, lá em cima a gente está falando praticamente do estado de Washington, até o Novo México, depois descendo pelo México, Guatemala, Panamá, Equador e Peru. Então são padrões que são repetidos em toda a costa oeste das Américas. E o que é mais legal, esse da Nigéria, com essa marca do Costão do Santinho, se vocês puderem perceber na parte central dessa da Nigéria, ela repete exatamente esse mesmo desenho do Costão do Santinho. Está um pouco longe para, de repente, ser o que eu ouvi alguns arqueólogos brasileiros sem querer menosprezar. Só acho que a arqueologia no Brasil ela é embrionária, é um treco muito chato. Cada vez que eu ouço algum arqueólogo falando, eu tenho um pouco de dó, porque o cara não tem um jeito ou alguém para bancar ele para poder conhecer um pouco melhor do que ele fala. Então, esse cara que viu essa imagem do Costão do Santinho, ele falou que eram guaranis que faziam isso, tanto da Ilha do Campeche quanto do Costão do Santinho. Vocês concordam comigo que tem alguma coisa errada aí? Não pode ser Guarani, que a coisa é bem mais antiga. Tudo bem, vai. Vamos supor que os Guaranis estavam ali na região do Paraguai, que até no sul da Bolívia, vamos supor que isso. E ele trouxe até a Ilha do Campeche. Aí ele lembrou como é que era o desenho lá que ele viu lá na Bolívia. Eu vou fazer igual da Bolívia aqui na Ilha do Campeche. Né? Tenho memória
fotográfica excelente, então eu vou fazer igual. Fica um pouco distante, né? E aí, o que acontece? A gente viu ali um monte de coisa nesse outro trecho, eu falei assim, pô, mas e na Europa tem alguma coisa? Ah, tem, né? Então, a hora que a gente pula ali para a Europa, na próxima página, que é o lugar da maior quantidade de desenhos rupestres e petróglifos da Europa, que é em Valcamônica. Valcamônica está a 35 quilômetros da fronteira da Suíça, entre o Lago de Garda e o Lago de Zeu. Né? Então, quem que vivia lá? Nativos de uma tribo chamada Camuni. Essa população era originária desenvolvida da Era do Gelo, né? Até a República Romana. Os caras depois se converteram em romanos para poder sobreviver mais um pouco, né? Não entraram naquela briga ridícula para morrer rapidinho. Então, para vocês terem uma ideia, são 300 mil gravuras em rochas. Então, dessas 300 mil apresentam lá o modus vivendi e tal, não sei o que, lindo. Aí você vê a última imagem, o que a gente dá de cara ali? Seria um povo formiga, igual que a gente tem lá dos Anasazi, e é um ser muito grande, próximo de um ser menor. Tem uma representação de gigante aí. Os índios americanos falam dos gigantes interagindo nas Américas, isso com várias tribos, e criando muita confusão entre essas tribos. E ali, os seres com a aura, ou capacete, ou sei lá o que, na cabeça. Só que se diferenciando do normalzinho ali, que é a última imagem, com um serzinho com o bracinho levantado. Né? Então tem coisa aqui, gente? Tem, né? Lógico. Não passaria despercebido, né? Aí você chega à conclusão que todos os continentes existe uma conexão? Existe, invariavelmente. Né? A mais conhecida, que uma parte das pessoas já conhecem, são essas duas imagens que vão seguir, que é da Fonte Magna, encontrada na Bolívia, com inscrição cuneiforme, e Apicalú, que é a mesma imagem encontrada em... Pode pular mais um, Edneu? E Apicalú, que é encontrada em Irud, no Iraque, e essa outra que faz parte da coleção do Padre Crespi, no Equador. Então, o que está fazendo essa peça aqui? Né? Como é que chegou até aqui? Ou esses seres trouxeram, ou alguém resolveu falar assim, eu vou dar uma passeada em Irud e vou trazer um presentinho para o imperador aqui. É brincadeira, né, gente? Não é por nada, não. Então, essa iconografia, ela é marcante. E a hora que você fala em iconografia, outro dia eu estava folhando umas imagens, porque eu adoro essa pesquisa principalmente os desenhos em petróglifos, né? Onde a gente consegue, de repente, observar e aguçar um pouquinho mais a percepção. Então, você pode achar coisas que não tenham nada a ver, por exemplo, as imagens que são lá da Pedra do Ingá, eu nunca consegui comparar a nada que eu já vi nas minhas pesquisas. Então, ainda continua, para mim, muito distante de qualquer avaliação ou chegar em algum meio termo, de falar assim, isso daqui eu achei um desenho muito parecido no Líbano, enfim, qualquer outro lugar. Mas outro dia eu estava fuçando e achei uma imagem que me lembrou outra, só que eu não sabia exatamente o que era, e fui atrás. Então a gente tem ali o lago Enemuk, em Nevada, do lado esquerdo ali, dentro do círculo, e eu achei essa pedra que foi achada nesse local com essa marca. Então,
Eu falei assim, eu já vi isso daqui em algum lugar, eu vou dar uma olhada. Só para vocês terem uma ideia. Essa mesma imagem que eu fiz do Google Earth, ela fornece ali onde é o Four Corners, né? Onde é o Canyon de Shelly, onde ficavam estabelecidas os Hopi e os Anasazi. Mais para a esquerda, onde está marcado ali Vale Panamint, no outro marcadorzinho amarelo, é onde aconteceu o caso lá dos Ravi-Musuvis. Enfim, aí eu descobri esse petróglifo, assim, eu já vi isso daqui, então eu vou dar uma fuçada agora para ver o que é. E pode pular mais uma, a gente vai cair meio que o queixo. Eu achei que a mesma iconografia de Utushamash, que é o Senhor do Sol, o Deus do Sol, que é filho de Nana e Ningal, dentro da cultura suméria, e provavelmente eram Anunnakis. Então, a representação, ela leva a crer, principalmente no desenho, no segundo desenho embaixo, e nos dois das laterais. Mas o tipo de desenho, a configuração é o mesmo, se vocês forem prestar atenção. Então, esse cara teve aqui, provavelmente, eles tinham tecnologia aeroespacial, provavelmente, que era a única forma de chegar aqui, tempo hábil, fazer alguma coisa, ou desenvolver qualquer coisa, interagir com os humanos da época, ou indígenas, ou qualquer coisa. É muito legal, de repente, você começar a levantar isso, né? E são várias marcas, são várias evidências que a gente vê que elas vão se repetindo, né? E aí você fala assim, vamos voltar um pouquinho para o que a gente estava falando. Então, os egípcios foram predominantemente negros, né? Aí eu falo assim, não, gente, surpreendentemente não. Então, esculturas de períodos enrenados e dinastias diferentes, é possível constatar também a presença de orientais, né? Então, eles são evidenciados em obras de arte, espalhadas principalmente pelos museus, né, do mundo todo. Então, aí é ter um pouquinho mais de percepção, observação mais aguçado, tal, não sei o quê, e você começa a observar através da fisionomia do rosto dos caras, dessas obras, né? Então, essas características, elas são absurdamente claras e revelam que não foram somente os negros, né, que habitaram ou que eram os poderosos desses reinos. Então, a gente nota o formato do rosto, os olhos rasgados, os narizes refilados, que são desprovidos da giba dorsal, que é esse ossinho que a gente tem aqui normalmente, né, fica sobreposta à cartilagem septal. Lábios finos, expressão facial delicada e serena, né? Então, alguns principalmente com a fisionomia destruída no decorrer dos anos, né? Então, por que destruíram algo tão bonito que a gente vai ver aí? Pode pular duas, Edneu, por favor. Aumenta, por gentileza, para a gente ver, bacana isso. Então, pessoal, olha, desde a primeira até a última, essas daqui foram algumas que encontrei, ainda a gente acha outras. Então, principalmente o nariz destruído, que é onde tem a característica mais evidente do nariz refilado, tem outras que a gente consegue ver por completo. E os olhos, né, que são amendoados, mais claro que isso daí, para mim, impossível. Não são fotos de montagem, elas fazem parte de objetos de vários museus. Essas pessoas, elas eram importantes? Provavelmente deveriam ser, para poder ter suas imagens reproduzidas em granito, em arenito, enfim, tem algumas rochas aqui que são de alta dureza, que foram produzidas, né? Inclusive o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto de cima, antes do nariz quebrado ali, ele já sai um pouquinho, ele tem até característica chinesa, é muito louco isso. Enfim, são coisas para a gente prestar mais atenção no nosso dia a dia. E aí fica outra pergunta.
E os orientais saíram do Egito e foram para a Ásia, ficaram lá e não saíram mais? Também não, né? Então, se a gente for cutucar, eu acho que muita gente conhece também essa parte, que são as esculturas olmecas, toltecas e outras que são encontradas no Golfo do México, né, em Veracruz e Tabasco, também com traços orientais, e são feitas de jade, que não é um hábito exclusivamente das Américas. Esse hábito é da cultura Hongshan, que é do período neolítico, né? Então, não foram os toltecas que inventaram essa modinha de vamos fazer em jade, né? Então, a gente está falando aí de 6 mil anos atrás que a cultura Hongshan na China já desenvolvia essa técnica de escultura em jade. Pode pular mais 2, Ednei, por favor? E aí vocês até já conhecem essas imagens, provavelmente, né? Não sei se já sabiam que são feitos em jade, que é uma informação que eu peguei agora há pouco tempo, também desconhecia. E aí fica a pergunta de novo, e os negros? Então, chegou, né? Eles pegaram e cravaram em cima do continente africano e ficaram lá até a chegada dos portugueses e dos espanhóis? Não, né? Então a gente vai ver aí a evidência principal, que também já é conhecida, mas fica mais evidente ainda quando a gente toca no assunto, que são as esculturas olmecas gigantes, né? Que são feitas em basalto e granito. São rochas de alta dureza que não dava para ficar cavocando isso daí com um cinzelzinho de bronze. Impossível, isso daí já tentaram fazer. Então, para a gente entender, pessoal, é o seguinte, tudo isso que a gente vê, quando entra em pesquisa, então vai lá o geólogo, vai lá o cientista que faz a medição, se tem quanto de mistura de cada rocha, aí coloca um escultor lá, fala assim, então reproduz isso daqui para mim. Toma aí o cinzelzinho de bronze e o martelinho de madeira. E os caras não conseguem, não vai, não acontece nada, né? Estoura todo o cinzel e não vai para frente. Então pode pular 2, Ednei, por favor. E aí que são os cabeções, né? Esses cabeções são super conhecidos e eles não ficam só na Mesoamérica. Então a gente tem essas cabeças encontradas inclusive no Japão, né? Então essa parte dessas pessoas, não sei que grau de nobreza, o que elas assumiam, que ponto na escala de importância, estiveram aqui, né? E você vê o nariz da representação, os olhos, a sobrancelha, a boca, né? O maxilar, enfim, tudo apresenta uma característica de negros. A gente pode ver, inclusive, na próxima imagem, que é um afresco bem antigo, que é esse afresco com... Então, o que a gente está vendo aí? 2 pessoas provavelmente pardas e 2 negras, né? Bem negras, por sinal. Adorno de cabeça, voltando um pouquinho mais para o assunto, saindo um pouco daquele papo dos indígenas, vamos pular mais uma, Edna? Só para a gente fazer um comparativo aí também. Então, a gente vê aí a cabeça do adorno de Marduk, na Mesopotâmia, né? E os similares entre civilizações em localizações distantes. Então, a gente tem lá o de Tula, no México, que é muito parecido com esse de Marduk. Esse outro de Tiwanaku, na Bolívia. Depois o de Quiriga, na Guatemala. Okinawa, no Japão. E Bayonne, no Camboja. Então, assim, vamos ignorar? Vamos fazer de conta que a gente não viu? Existe um esforço aí para ser feito para poder não lembrar dessa história. Falar assim, não vi, não sei quem fez, e nem vou comentar, porque senão vai ter gente que vai dar risada na minha cara. Não vai rir, não. Ninguém vai cair o queixo e falar assim, nossa, você tinha razão, será? Aí,
que rola? Dá um breakzinho aí, Edner, eu vou entrar numa outra história. Então, vamos lá, meu amigo.